Seja bem-vinda à Rocha Ajuda. Você gostaria de obter dicas para escrever melhor e assim construir uma melhor dissertação na prova do Enem? Eu sou Carmen Salles e hoje vou ajudá-lo ensinando-lhe o emprego correto dos pronomes demonstrativos, o uso da crase e o emprego do porquê e suas variações. Se você gostar, deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos como este. Este é o quarto episódio de uma série de vídeos sobre o Enem. Então preste atenção ao que eu tenho a lhe dizer. Primeiro, o uso correto dos pronomes demonstrativos este e esse e suas variações. Observe, este deve ser empregado para indicar proximidade com o enunciador, enquanto esse deve ser usado para casos em que se refere a algo afastado do enunciador e próximo do receptor. Vejamos o exemplo. Este meu relógio é semelhante a esse que está no seu pulso. Observou? Este e esse também podem indicar tempo em que estamos. Este ano, esta semana. Quando o tempo é passado, será esse referindo-se a algo dito anteriormente. Veja o exemplo. Concluí as provas essa semana. Foi cansativa. Verificamos que o tempo já é passado no exemplo que citei. Para localizar elementos indicados no texto, deve-se empregar esse para os já citados e este para os que ainda serão anunciados. Vejamos alguns exemplos. Não tenho jogado tênis. Isso faz parte do meu passado. Agora veja outro exemplo. Só o que quero é isto, velejar. Quando na frase aparece o demonstrativo aquele ou aquela anteriormente, empregamos o este ou esta no momento seguinte. Vejamos um exemplo para ficar mais claro. Sempre tive duas atividades: natação e leitura. Aquela me revigora. Esta me faz relaxar. Segunda regra para evitar erros: o emprego do sinal indicativo da crase. Sabemos que a crase é o resultado da fusão de dois sons idênticos, dois as. Um preposição, o outro artigo. Uma das regras mais fáceis para não errar é substituir o termo seguinte ao a por um outro termo equivalente masculino. Se o resultado gerar a contração ao antes da palavra substituída, haverá crase. Veja o exemplo. Maria retornou às aulas de francês. Tivemos as. Aulas é palavra feminina. Veja agora. Maria retornou aos seminários de francês. Aos, porque seminários é masculino. Diante de nomes de lugares, quando aparece o verbo ir, o truque da substituição é feito pela troca de ir por voltar.
Veja o exemplo. Abrir aspas. Observe a quadrinha. Vou à Bahia. Volto da Bahia. Vou a Brasília. Volto de Brasília. Memorize a quadrinha seguinte. Se quando volto, volto da. Quando vou, craseio o a. As locuções adverbiais também apresentam crase, como nos exemplos à noite, à frente, à direita, etc. Terceira regra para evitar erros: o emprego do porquê e suas variações. Escreva por que separado quando for uma pergunta direta ou indireta. Vejamos os exemplos. Por que Maria saiu tão cedo? Quero saber por que Maria saiu tão cedo. Observou que ambos são separados? Quando o porquê separado estiver no final de uma pergunta, o que receberá acento circunflexo, como no exemplo abaixo. Maria saiu tão cedo por quê? Acentuamos este que. Se depois do porquê separado estiverem subentendidas as palavras razão ou motivo, será sempre separado. Quando puder ser substituído por pelo, pela qual, pelos, pelas quais, também será separado. Veja o exemplo. A situação por que passou deixou João abalado. Por qual razão ele passou, ou motivo? O porquê será junto quando puder ser substituído por pois, pelo qual, pela qual, uma vez que, para que. Vejamos alguns exemplos. Os alimentos se deterioram porque, igual pelo fato de, foram mal armazenados. Outro exemplo. O funcionário andava revoltado porque, junto, igual a pois. A empresa era mal administrada. O porquê, junto, receberá acento circunflexo quando tiver valor de substantivo, antecedido de artigo o, no singular ou no plural. Exemplos. O pai queria saber o porquê de o filho ter faltado à aula. Outro exemplo. São muitos os porquês questionados pelo ser humano. Em nosso site rochaajuda.com.br você encontrará outras dicas de português que irão ajudá-lo a se sair melhor nas provas do Enem. Enfim, deixamos neste vídeo mais algumas dicas para você aprender a escrever corretamente sua redação no exame Enem. Falamos sobre o emprego correto dos pronomes demonstrativos, do uso do acento indicativo da crase e sobre o emprego do porquê e suas variações. E agora que você já está mais preparado, assista aos vídeos linkados aqui embaixo com outras dicas e aumente o seu conhecimento. Conte-nos
nos comentários quais são as suas maiores dificuldades ao redigir um texto. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no nosso canal. Fico por aqui. Até o próximo episódio.